Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o 30º programa do canal Esporte Educação. No programa de hoje, nós vamos abordar um tema muito significativo do ambiente esportivo infantil, que é o desenvolvimento da competição ou da hipercompetitividade dentro do esporte infantil. Nós vamos usar como referência os estudos do doutor em ciência do esporte, Antônio Marques, da Universidade de Porto, para poder direcionar os nossos conceitos sobre esse importante tema do ambiente esportivo infantil. Para o doutor Antônio Marques, a competição ela é uma proposição de um modelo de formação e educação. Ou seja, esse teórico ele defende que a competição ela tem um caráter muito importante para o desenvolvimento infantil, na medida que, segundo Marx, ele é um elemento estruturante de toda a formação esportiva, na medida que prepara a criança para poder lidar com um aspecto tão significativo do meio social, que é a competição. E que o esporte, utilizando-se da sua característica estruturante de competição, acaba proporcionando que a criança vivencie e experiencie uma série de situações dentro do ambiente esportivo infantil que vão depois nutri-la ou auxiliá-la a lidar com aspectos que já fazem parte do cotidiano social. Outro fator importante que Marx reforça é que, segundo esse autor, tanto o jogo como o esporte, como a competição, para a criança essas coisas estão todas interligadas. E que, segundo este autor, a partir dessa percepção infantil, que não há sentido em realizar uma competição, um esporte que não seja competitivo. Ele também diz que a competição dentro da atividade esportiva, do ambiente esportivo infantil, proporciona à criança a possibilidade de avaliar suas capacidades, de construir uma boa imagem social e, ao mesmo tempo, adquirir valores da cultura esportiva. Entretanto, Marx é enfático, Se faz necessário, segundo esse autor, promover sim a competição, mas uma competição adequada às expectativas, aos interesses e às necessidades da criança, que possa sim construir uma competição na infância compatível com as capacidades e com os níveis de prontidão da criança. Aí dá a possibilidade de a gente abrir um parênteses, Quantas vezes em ambientes esportivos infantis que a gente acompanha diariamente, cotidianamente, a gente observa uma série de adultos, professores e demais familiares exigindo uma performance da criança que é incompatível com o nível de capacidade que ela se encontra naquele momento e no seu nível de prontidão. Quanto menor a criança, menor o nível de capacidade e menor o nível de prontidão que a criança apresenta. Então encontramos às vezes jogos de crianças de 6, 7, 8 anos de idade que estão ainda formando o seu processo de estruturação emocional e cognitiva e estão aqueles adultos ali pressionando, exigindo uma performance, Quando a criança não tem como dar ainda conta desse processo de exigência e pressão em cima dos seus processos. Marx reforça que o esporte deve ter a criança como sujeito do processo, ou seja, a criança como protagonista desse processo. E ela deve estar calcado basicamente em 3 aspectos importantes. Ela deve estar, em primeiro lugar, ter princípios e valores educativos muito claros para todos os adultos integrantes do evento. Ela deve ser desenvolvida de uma forma educacional, que esteja condizente com os princípios e com os valores propostos, e ela deve proporcionar uma experiência positiva para a criança que está praticando o esporte. Muitas vezes nós encontramos eventos esportivos onde a gente recebe uma cartilha de princípios, valores educacionais, mas tu vai na prática olhar o evento esportivo e tu vê que daquilo que está colocado, que está designado para os adultos, não condiz com a prática. E ao mesmo tempo a gente também vê uma série de experiências negativas para as crianças que vão no intuito, no esporte infantil, de se divertir, de fazer novos amigos, de também competir, mas que a experiência é uma experiência muito negativa para a criança. Ela fica o tempo inteiro sendo chamada pelo adulto, o tempo inteiro sendo cobrada em relação à sua participação, e a criança acaba não se divertindo e a experiência acaba sendo uma experiência negativa. Então, em relação ao primeiro conceito que a gente está trabalhando no vídeo de hoje, que é a competição no esporte infantil, sim, a competição é sim
uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento infantil. Entretanto, ela deve ser adaptada às necessidades, às expectativas e aos interesses infantis. O outro tema que estamos trabalhando hoje é a hipercompetitividade. A hipercompetitividade, como já mencionado em outros programas, é aquela competitividade que a gente vê na televisão, é a competitividade midiática, é a competitividade que está ligada às leis do desenvolvimento comercial, né, do esporte, né, que é aquelas leis, né, que a vitória ela deve ser buscada a qualquer custo. E não é à toa que a gente acompanha o jogo de futebol hoje em dia e a gente vê o tempo inteiro todos os 22 jogadores, e inclusive os treinadores, tentando o tempo inteiro ludibriar o árbitro, independente de estar quebrando valores éticos e morais, né? Porque a necessidade é sim vencer a qualquer custo. Ao mesmo tempo que o vencer a qualquer custo acaba desenvolvendo uma ênfase básica em fatores incontroláveis, né, que são fatores que a gente não tem controle. Já se colocou em outros programas, a gente acaba exacerbando o nosso processo emocional e acaba dentro desse processo desenvolvendo desequilíbrios emocionais o tempo inteiro desse processo. Vocês imaginam transferir essa hipercompetitividade para o esporte infantil, né? Então, a resposta é não. A hipercompetitividade não deve ser desenvolvida dentro do esporte infantil em hipótese alguma. Transferir atividades desenvolvidas com adultos, que já tem um processo maturacional estruturado, ou deveria estar estruturado, e simplesmente implementar no esporte infantil como se fosse uma metodologia ou uma abordagem que pudesse contribuir para o desenvolvimento infantil. Então, o que nós e Antônio Marques defendemos aqui, sim, a competição ela é importante ser desenvolvida no esporte infantil. Entretanto, ela precisa de uma adaptação dentro do processo infantil esportivo. E de forma nenhuma a hipercompetitividade deve fazer parte do ambiente de crianças que estão procurando se divertir e desenvolver habilidades através do esporte. Ok? Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos, quem pôde assistir o programa e curtiu, que possa aí dar um like pra gente, e fica o convite para que na próxima sexta-feira a gente possa falar de outro tema que aborde o desenvolvimento de crianças dentro do ambiente esportivo infantil. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.